E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por ter essa habilidade, não ter essa habilidade social, uma criança com autismo, por exemplo, pode sofrer por conta disso na escola, por exemplo, com bullying, alguma coisa assim, e o autismo dela piorar, ou seja, o ambiente consegue ir piorando ela por conta disso? Como é que é isso? Essa eu acho que é uma excelente questão. Então, vamos por partes. Aqui, a primeira questão do bullying. O bullying, ele é uma coisa muito, muito séria, muito grave, né? Em todos os lugares do mundo, talvez especialmente no Brasil. E a literatura científica chama a pessoa com autismo de, abre aspas, vítima perfeita do bullying. E eles descrevem os motivos pelos quais ele é a vítima perfeita. O que isso quer dizer? Que ele tem todas as características que favorecem a existência desse fenômeno. Por quê? Porque essa deficiência não é visível. É diferente da síndrome de Down, por exemplo, que você vê a deficiência, isso gera uma série de questões no ambiente que acabam, de alguma forma, eventualmente favorecendo ali. Mas no caso do autismo, isso não é visível. O autismo não tem cara. Então você pode ter qualquer pessoa que tem autismo e você não vai saber fisicamente, olhando para ela, que isso acontece. Isso aumenta, torna mais suscetível a ausência de essa sutileza desses sinais sociais é uma outra coisa gravíssima. E você tem um indivíduo que também não consegue rebater. Por quê? Bullying não é uma criança xingar a outra. Uma criança xingar a outra chama infância. Um adolescente xingar o outro chama adolescência. Não tem problema. Sou professor de sala de aula. Então, eu vi um adolescente xingar o outro. Se o outro xingasse, aí eu parava aquilo ali, tá tudo certo, tá 0 a 0. A não ser, claro, que se fosse um xingamento racista, é outra coisa. Aí tem alguns casos que são exceção. Mas um indivíduo xingar o outro, isso é um processo natural do desenvolvimento do indivíduo, que isso serve para você suportar relações de pressão no futuro. O bullying ele é caracterizado por uma relação em geral, entre vários indivíduos contra um, e esse indivíduo ele é indefeso, ele não consegue rebater no mesmo nível. Esse é o primeiro aspecto importante. Então, e você tem isso de maneira reiterada, não é uma vez só, e você tem isso com a intenção de fato, machucar aquele indivíduo, de ofender aquele indivíduo, tudo isso. E as pessoas com autismo, por todas essas características, elas são vítimas perfeitas e que sofrem muito esse fenômeno. E principalmente aquelas com autismo leve. Porque o autismo mais moderado a severo, elas já estão mais claramente identificadas, elas acabam sendo mais protegidas, porque está mais claro que é um indivíduo ali com deficiência. O autismo mais leve ele é confundido como um indivíduo que é mal educado, que é arrogante e tal. E ele acaba sofrendo muito mais isso. Eu posso te dizer assim, que a minha experiência escolar ela foi horrível nesse sentido. Todos os lugares que eu estudava, eu tinha problemas gravíssimos com isso. Vários lugares eu tinha que sair todos os dias, segunda, sexta, todas as semanas eu tinha que sair por trás, tipo 1 a 2 horas depois que tinha 10 caras querendo me bater na frente. Todos os dias. Isso era uma constante. E eu mudava de escola e acontecia a mesma coisa na outra. E mudava e acontecia a mesma coisa na outra. Isso quer dizer que eram habilidades minhas que estavam faltando ali. Claro que a culpa é sempre do bullier, mas tinham habilidades minhas faltando. E aí, isso, desculpa te interromper, pode continuar já, mas isso pode criar uma coisa perigosa que a pessoa pode achar que realmente o problema é ela, sendo que ela estava numa escola. Vou mudar de escola, que o problema pode ser a escola. Ela muda de escola, continua, ela fala, putz, a culpa é minha. Sim, isso é muito sério. E aí, a literatura científica mostra o seguinte, que para enfrentar o bullying, especificamente, principalmente da pessoa com autismo, você tem que fazer necessariamente 2 caminhos para funcionar de fato. Você tem que fazer uma intervenção de conscientização. Então é preciso que haja um calendário fixo de conscientização sobre bullying, sobre deficiência. As pessoas precisam saber o que é o autismo, precisam saber dessas diferenças, dessa diversidade da espécie humana independentemente de autismo. Precisa saber esses aspectos do respeito, o que é importante, o que não é importante. Ou seja, políticas ali de gerenciamento de comportamento efetivas. Então você precisa ter uma ação coletiva, global, de conscientização e manejo de comportamento. E você precisa ter treino de habilidades sociais. Por quê? Porque é verdade que a culpa é sempre do bullier. Mas, veja, tinha alguma coisa que eu estava fazendo que no finigir dos ovos tinha um impacto também sobre aquela ocorrência. Eu não sei te dizer o que é. Inclusive, já falei várias vezes em lives assim, que eu falei que eu queria até encontrar as pessoas que estudaram comigo para perguntar para elas o que é
que eu fazia. Porque eu não sei o que é também. O que eu fazia. Não sei o que é. Mas alguma coisa, você provocava, você parecia arrogante, não sei o que era. Mas tinha alguma coisa que não é possível, né? Que todo lugar que eu ia acontecer a mesma coisa. Então tinha uma falta de habilidade social ali muito grande. E aí, dois fatos importantes. Primeiro é o fato de que pessoas com autismo leve, que têm inteligência preservada, elas percebem todo esse processo e isso tem um impacto psicológico muito poderoso sobre elas, como você falou aí. E aí, e uma segunda coisa nesse aspecto é que isso muitas vezes também não acontece só na escola, acontece em outros ambientes. Então você tem aqui alguns dados que são muito importantes. Primeiro, é a presença quase universal de depressão e ansiedade em pessoas com autismo leve, que é muito maior do que pessoas com desenvolvimento típico, inclusive ideação suicida e suicídio, né? Muito mais alto, muito mais comum. Muito, tipo assim, as pesquisas mostram que até 9 vezes mais comum, por exemplo, o suicídio. Caraca. Então, é uma situação muito grave, né? E é por isso que eu te disse que a gente, muitas vezes, a gente atribui à inteligência a função de resolver os problemas sociais. Então, a gente tende a não dar o apoio necessário para o autismo leve, até esse nome é péssimo, leve, não é leve, porque do ponto de vista da qualidade de vida, os impactos são profundos, né? Mas é uma questão mais descritiva, comparativa. Mas a gente tende a não dar o apoio necessário para os indivíduos com autismo leve sob essa alegação de que eles são inteligentes e resolvem. Isso é um grande erro social, é um grande erro em termos de política pública, é um grande erro enquanto sociedade, de um modo geral, porque esses indivíduos precisam de muito apoio. E esses apoios estão nessa esfera dessas intervenções públicas em relação ao bullying, de intervenções de saúde mental muito sérias e intervenções na área de habilidades sociais. O autismo leve está sempre relacionado com... Por ter esse hiperfoco e tal, está sempre relacionado a uma inteligência, sempre o autismo leve? Ou não? Não. O autismo leve... É que essa expressão é péssima, né? Autismo leve, porque tem vários referenciais para a gente usar as coisas todas. Esses nomes, né? O DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o que a gente usa como principal referência, ele fala de nível 1, 2 e 3, e ele fala de nível de apoio. Isso quer dizer o seguinte, que se alguém tiver deficiência intelectual, mas tiver um apoio muito pouco, porque ele está num ambiente muito inclusivo, porque ele aprendeu atividades práticas de uma maneira efetiva, ele está num ambiente que aquelas habilidades são mais requeridas, ele pode ser nível 1. E alguém que é nível 1, mas que desenvolveu transtornos mentais, que tem um comportamento autoagressivo ou heteroagressivo muito sério, que precisa de apoio o dia inteiro, talvez possa chamar de nível 3. Bom, então, para a gente não entrar especificamente nessa distinção, eu vou pegar só uma parte específica, um diagnóstico antigo que a gente chamava de Asperger, síndrome de Asperger, que esse aqui é um indivíduo necessariamente com inteligência preservada e sem atraso de fala, com linguagem preservada. Bom, esses indivíduos, eles têm uma inteligência preservada, não quer dizer necessariamente que eles têm uma inteligência a mais, acentuada. A inteligência, ela é normal, assim, né, estatisticamente falando. Agora, você tem casos de indivíduos com uma inteligência acentuada, né? Quando você tem isso, quando esse quadro é mais amplo, a gente chama isso de altas habilidades. Então, se o indivíduo tem altas habilidades e tem um caso de autismo, a gente chama isso de dupla excepcionalidade ou dupla especificidade, que é o caso de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm esses dois quadros juntos, mas isso não é o padrão. O que acontece é que esses casos é que a gente acaba vendo. Então parece que ele é mais padrão porque é o que fica mais visível. Porque os casos da vida real, a grande maioria, a gente acaba não vendo, porque não tem essa mesma visibilidade. Essa é uma coisa. Agora,